Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma breve videoaula, né? Agora falando sobre escolarização da pessoa com deficiência intelectual e física. Eu me chamo Igor Duó e vamos embora. Mas professor, primeiramente, o que é escolarização? Vamos lá, olha só esse conceito. A escolarização é representada pelo conjunto de saberes e aprendizados adquiridos na escola, isto é, desenvolver as competências cognitivas de cada estudante. Então, gente, notem aí que eu coloquei em negrito, conjunto de saberes e aprendizados adquiridos na escola. Então, é daí que vem essa palavra escolarização, tá certo? Porque existe uma diferença entre escolarização e educação. A exemplo, eu coloquei essa frase aqui do filósofo Mário Sérgio Cortella. As famílias confundem escolarização com educação. É preciso lembrar que a escolarização é apenas uma parte da educação. Educar é tarefa da família, ou pelo menos deveria ser, né, gente? A gente percebe aí que muitas vezes, né, alguns pais largam o filho na escola e cobram dos professores que ele ensine ao aluno coisas como ética, moral, princípios, respeito ao próximo, né, relações interpessoais de maneira geral, que teoricamente teria que ser papel dos pais e não da escola. A escola ficaria apenas com a parte pedagógica, mas nem sempre acontece, né? Mas vamos lá. O que seria uma pessoa com deficiência? Pela lei, considera-se uma pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, incluindo na escola. E quais são, gente, esses tipos de deficiência? Vamos lá. As deficiências são divididas em deficiência física, visual, auditiva, intelectual, psicossocial e a deficiência múltipla, conceituada como associação de duas ou mais deficiências. Ou seja, se você é cadeirante e tem deficiência auditiva, você tem deficiências múltiplas, beleza? E deficiência psicossocial, muita gente tem dúvida porque é algo relativamente novo se compararmos às outras deficiências, né? Vamos lá. O termo pessoa com deficiência psicossocial refere-se à pessoa que adquiriu uma sequela em decorrência de um transtorno mental, certo? Coloquei até em negrito para facilitar. Até recentemente, essas pessoas eram chamadas de doentes mentais, ou seja, que possuíam alguma doença psiquiátrica ou desordem psíquica. Diferente do transtorno mental, as deficiências psicossociais são quando quadros psiquiátricos já estão estabilizados, mas acarretam limitações e prejuízos das funções mentais do indivíduo de forma permanente. Assim, nem todo transtorno mental é uma deficiência psicossocial. O exemplo que eu coloquei aqui da esquizofrenia. Passada essa breve introdução, né, gente? Você pode me perguntar, mas professor, você falou sobre escolarização, falou um pouco sobre a pessoa com deficiência, mas para esse nosso assunto aqui, vamos para o que mais importa. Como escolarizar uma pessoa com deficiência? E, gente, a gente escolariza através da educação especial e também da educação inclusiva. Então, bora entender um pouquinho sobre essas duas vertentes. Vamos lá. O que é educação especial? É a oferta da modalidade de ensino destinada a pessoas com deficiência ou com altas habilidades. É ofertado tanto nas escolas públicas como fora da escola por meio do atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE, beleza? Esse atendimento é feito por profissionais com formação nessa área. E o que seria esse danado desse AE que a gente escuta falar quase sempre agora, né? Então vamos lá, o atendimento educacional especializado, também conhecido pela sigla AEE, é um dos serviços prestados pela educação especial, né? Tá dentro, para atender aos estudantes com deficiência, com transtornos globais do desenvolvimento e com altas habilidades de superdotação, que devem estar matriculados em escolas comuns do ensino regular. E quem o AE atende, né? De maneira geral, se destina a alunos com os seguintes aspectos: deficiência física, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência intelectual, deficiências múltiplas, transtorno do espectro do autismo e superdotação. Lembrando também que a gente percebe atendendo muita dificuldade de aprendizagem, transtornos de aprendizagem também. O atendimento educacional especializado tem como função eliminar os obstáculos para a plena participação dos estudantes, considerando suas necessidades específicas. Além disso, deve elaborar, identificar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para promover o acesso à educação e complementar ou suplementar a formação de crianças e adolescentes com o objetivo de torná-los mais autônomos e independentes dentro e fora da escola.
Percebam aí, gente, que eu dei uma ênfase quando eu falei em complementar ou suplementar. Até tá em negrito aí, porque isso aqui é a chave de tudo. O AE, ele serve para complementar e suplementar o ensino regular. Não serve para substituir, beleza? Então, o aluno, ele não vai deixar de frequentar a escola. Ele continua frequentando a escola. Aí, no contraturno, ele vai para a sala de AE. Pensei aqui no exemplo, você vai para a academia e passa no nutricionista. Ele fala o seguinte, ó, tome aqui um whey protein. Você vai tomar, mas você não vai deixar de comer arroz, feijão e batata, não. Por isso o nome é suplemento alimentar. Ele não substitui a sua comida. Ele vai suplementar. Tá show? Vamos lá. O AE é um atendimento realizado por um professor de educação especial que identifica as barreiras existentes na escola comum que impedem ou dificultam a convivência, o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtorno do desenvolvimento, altas habilidades e superdotação. O professor do AE também precisa conhecer os professores da classe regular do discente atendido, demais colegas, o espaço físico, os recursos didáticos, pedagógicos, de informática e outros disponíveis na escola. Conhecer basicamente tudo, né, gente? Para identificar essas barreiras, o professor do AE deve trabalhar com o estudante no contraturno das aulas, aquilo que eu acabei de falar, né? Pois seu planejamento não pode substituir qualquer atividade do ensino regular. Os dados coletados pelo professor do AE durante o estudo de caso de cada aluno, cada discente, subsidiarão as definições dos objetivos desse atendimento, bem como as atividades que serão realizadas. E qual é, gente, o público-alvo dessa educação especial, que eu falei agora há pouco, né? A partir da nova política, os alunos considerados público-alvo da educação especial são aqueles com deficiência, transtorno do espectro do autismo, e pessoas com altas habilidades e superdotação. Podemos incluir também transtorno de aprendizagem ou até dificuldade, como o exemplo da dislexia ou TDAH também pode se incluir. Bora lá, gente. Falamos aí um pouco sobre a pessoa com deficiência e vamos falar agora um pouco também sobre o transtorno do espectro do autismo, certo? Lembrando que é basicamente apenas uma pincelada, até porque é um tema muito amplo e acredito que vocês vão ter uma disciplina só para o autismo, só para o TEA, certo? Vamos só pincelar aqui. O transtorno do espectro do autismo, o transtorno do espectro autista, ou simplesmente autismo ou TEA, é um distúrbio do neurodesenvolvimento. E quando eu dou ênfase, gente, é para realmente explicar, porque muita gente acha que o autismo é um transtorno de aprendizagem, certo? Mas é do neurodesenvolvimento, embora afete também a aprendizagem em alguns casos. Então, ele é caracterizado por um desenvolvimento atípico, ou seja, diferente, né? Aquilo que não é típico, por algumas manifestações comportamentais, por déficits na comunicação e na interação social, padrões de comportamentos repetitivos e estereotipados, podendo apresentar um repertório restrito de interesses e atividades. E o autismo, existem graus? Quais são? Vamos lá. De acordo com o DSM-5, né, que é o livro do diagnóstico, os graus do autismo variam de acordo com o grau de funcionalidade e dependência do paciente. Então, é dividido em 3 graus, de modo que no grau 1 o paciente é mais funcional e exige pouco apoio. Gente, na intenção de desconfundir vocês um pouco, em alguns livros, algumas literaturas, vocês vão encontrar aí o autismo grau 1 ou grau leve na nomenclatura de síndrome de Asperger. É que o livro do diagnóstico mudou e agora enquadramos o autismo como uma coisa só e dividimos eles em grau 1, 2 e 3, tá certo? Quando vocês forem estudar disciplinas sobre autismo especificamente, vocês vão entender melhor. Mas voltando aqui, em comparação com o grau 3, por exemplo, né, o paciente é bem mais dependente e precisa de um suporte substancial, ou seja, a gente enquadra como leve, moderado e severo. Além disso, pessoal, as manifestações dos sinais e sintomas também variam de acordo com o grau, tá certo? E altas habilidades e superdotação. Se eu não me engano, foi nessa turma, não foi? Que a gente teve uma disciplina apenas sobre isso. Mas vamos lá, uma breve introdução também. Altas habilidades e superdotação caracteriza-se pela elevada potencialidade de aptidões, talentos e habilidades evidenciada no alto desempenho nas diversas áreas da atividade humana, incluindo as acadêmicas, demonstrada desde a infância. Quando eu falo incluindo as acadêmicas e coloco em negrito, eu quero justamente dizer que não só existem superdotados, gênios, digamos assim, com relação à escola. Você pode ter uma superdotação física, no sentido ligado ao esporte, ou à música, ou à arte, tá beleza? Aí a pergunta que muita gente faz, mas peraí, eles já são desenrolados, eles vão se virar, não precisa de ajuda. É aí que muita gente se engana, né? Até porque, por serem diferentes da maioria, eles apresentam questões sociais e emocionais que precisam ser atendidas, por isso eles fazem parte da educação especial.
Em resumo, uma pessoa com altas habilidades, né, tem uma facilidade para aprender uma ou mais áreas que são do seu interesse, mas ele não nasce sabendo de nada, né? Ou seja, ele tem uma facilidade, uma predisposição para aprender algo, né? E isso gera nele mais interesse, e por ter mais interesse vai gerar mais foco, e gerando mais foco gera mais conhecimento. E agora, sem mais delongas, vamos falar sobre educação inclusiva. Ou seja, é um processo que busca recolocar na rede de ensino, em todos os seus graus, as pessoas excluídas, portadoras de necessidades especiais, de distúrbios de aprendizagem ou de deficiência, excluídas por gênero, cor ou outros motivos. Então, obviamente, o nome inclusiva vem de incluir, não é isso? Então, professor, qual a diferença entre educação especial e inclusiva? A diferença, gente, principal está no termo inclusiva, ou seja, na educação especial, o ensino é totalmente voltado para os alunos com deficiência. Já na educação inclusiva, todos os alunos com e sem deficiência têm a oportunidade de conviverem e aprenderem juntos. A ideia da inclusão é mais do que somente garantir o acesso à entrada de alunos nas instituições de ensino. O objetivo é eliminar obstáculos que limitam a aprendizagem e participação nesse processo educativo. No caso das instituições especializadas, os professores possuem formação complementar e, em geral, há equipamentos para atender algumas demandas dos alunos. Assim, os objetivos da educação especial são os mesmos da educação em geral. O que difere, entretanto, é o atendimento, que passa a ser de acordo com as necessidades individuais de cada aluno. Só que aí, gente, vale lembrar que a diversidade em si não caracteriza uma educação inclusiva. Uma escola pode ser um espaço diverso que acolhe crianças com diferentes vivências e realidades, mas ela só será inclusiva se desenvolver um senso de pertencimento e de participação entre outros alunos. Ou seja, não adianta pegar um menino com deficiência, colocar na sala de aula com 40 alunos e deixar ele lá, sozinho, isolado, sem traçar um plano de ensino individual. Aí não é inclusão. E outra coisa, vocês sabem que existem escolas especiais, voltadas apenas para alunos com deficiência, né? Aí muita gente pergunta, agora com a chegada da educação inclusiva, as escolas especiais irão acabar? Então veja bem, desde 1977, todas as escolas especiais foram abolidas na Itália, o que obrigou o encaminhamento dos estudantes com deficiência para o sistema regular de ensino. No Brasil, as escolas especiais não foram abolidas, até porque, se quiserem fazer escolas inclusivas, tem que mudar toda uma política, porque existem bastante barreiras ainda, né? Então, bora lá, como eu estava falando, né? No Brasil, uma escola inclusiva é uma escola comum que recebe a todos, independentemente das diferenças. Mas isso não significa que não teremos mais escolas especiais. A maioria das escolas regulares brasileiras não estão preparadas para receberem e ensinarem alunos com deficiência devido ao problema de infraestrutura e formação profissional da equipe. Portanto, quem estaria preparado para receber esses estudantes são justamente as escolas especiais. Então, gente, como eu falei, né? Não tem como acabar se o ensino brasileiro não está preparado 100% para receber pessoas com necessidades especiais, não é isso? Mas voltando, atualmente a pretensão é que essas escolas que têm o conhecimento da educação especial se transformem em centros de recursos para apoiar o ensino inclusivo em todos os colégios da região, com professores itinerantes e materiais pedagógicos. Aí sim seria uma ótima proposta, não é isso? Então, hoje em dia, quais são os maiores desafios da educação inclusiva que a gente precisa mais, né? Primeiro, fortalecer o treinamento dos professores. Porque para que possam entender a inclusão, os direitos do aluno e os deveres da escola e do Estado, todos precisam entender por que a diversidade é importante e que é possível incluir e onde, quando, como e com quem poderão ajudar os alunos. Segundo ponto, criar uma rede de apoio entre alunos, docentes, gestores escolares, famílias e profissionais especializados, como fisioterapeuta, psicopedagogo, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos e por aí vai, né? Multidisciplinar. Todos devem estar envolvidos no processo para proporcionar ao aluno a melhor experiência que ele possa ter. E outro ponto, a reestruturação, né? Eliminação de barreiras e elaboração de propostas disciplinares diversificadas, flexíveis e abertas, né? Uma vez que a gente sabe que as diferenças são enormes. Aí o professor falou sobre barreiras.
Quais barreiras são essas na inclusão, né? Vamos lá. Os deficientes físicos enfrentam barreiras diariamente, barreiras físicas, obstáculos de emprego, falta de acessibilidade, entre outros. Contudo, nos dias de hoje, as atitudes da população brasileira em relação ao deficiente físico são os obstáculos mais complexos para transpor. Aqui estou falando sobre deficiência física, mas a gente pode generalizar, né, com todas as outras que a gente conhece. As barreiras encontradas pelas pessoas com deficiência vão além das barreiras arquitetônicas, questão de acessibilidade, né, gente? Falta de rampa, corrimão, essas coisas, que são os obstáculos que impedem as pessoas de desfrutarem e ocuparem o espaço físico. Hoje, o deficiente físico ainda precisa lidar com a barreira social relativa aos processos de inclusão e exclusão social de grupos de pessoas. Algumas barreiras dificultam essa classe de pessoas a chegarem no mercado de trabalho, como o preconceito, a falta de qualificação profissional, a falta de oportunidade de emprego e, por fim, mas não menos importante, a acessibilidade, né, gente? Como eu costumo falar, infelizmente, a principal e pior barreira ainda é a ignorância e o preconceito. Inclusive, causa barreiras atitudinais, que o nome vem justamente daí, né, de atitudes. E é o seguinte, a generalização indevida consiste no juízo que transforma a condição de limitação de uma pessoa em sua totalidade, ou seja, ela torna-se toda deficiente por ter um impedimento específico. Para ficar mais claro, uma pessoa tem um tipo específico de deficiência, né? Uma limitação, e alguém, por preconceito, acha que ela tem problema como um todo. A exemplo desse desenho que eu coloquei aqui, ó. Chega uma mulher cadeirante, né, com um acompanhante, e a mulher pergunta ao acompanhante qual é o nome dela, quantos anos ela tem. E o cara diz, pergunta para ela. Porque, gente, ela só não está conseguindo andar, mas ela consegue falar, ela consegue entender. Então, pasmem vocês, mas isso acontece muito. E é um exemplo de barreiras atitudinais. E vamos seguindo, gente. Eu coloquei para vocês aí no material que eu coloquei no grupo alguns aspectos históricos da inclusão do aluno com deficiência nas escolas. Eu coloquei de forma gradativa desde o começo que começou a se tratar desse assunto no Brasil até os dias atuais, né? Colocando datas, colocando leis. E tem muita teoria. Eu não vou ler para vocês aqui agora para não deixar nossa videoaula muito cansativa, mas está aí no material. Quem tiver interesse é só pegar os slides para ver, certo? E vamos para frente. E eu tinha citado anteriormente, gente, algumas coisas que a gente poderia fazer para melhorar essa inclusão nas escolas do Brasil, né? Agora eu vou citar aqui por tópicos. Primeiro, criação de políticas de inclusão. Segundo, conhecimento a mais sobre o aluno. Terceiro, qualificação profissional. 4, adaptação de estruturas físicas da escola. E quinto, projetos sociais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles? E quando eu falo de criação de novas políticas de inclusão, eu estou querendo dizer justamente que as políticas atuais do nosso país ainda estão despreparadas, digamos assim, que precisa melhorar, né? Então, como coloquei aqui, desse modo, o projeto pedagógico e político das empresas precisam de profundas revisões para que comportamentos e hábitos do corpo docente, né, dos professores e de colaboradores em geral sejam revistos para a criação de novos objetivos que consigam incluir todos os alunos. Logo, se essa nova política de inclusão for criada, é importante considerar o seguinte, ó, contratação de profissionais para apoio, investimento em capacitação dos profissionais, readequação de instalações, abertura de diálogo familiar, avaliação do desempenho compatível com a situação individual de cada aluno, até porque, gente, eu não consigo passar a mesma avaliação para uma pessoa com deficiência intelectual e para uma pessoa típica, digamos assim, né? Aquela historinha que eu sempre falo, é justo eu colocar uma corrida para subir numa árvore e colocar para competir um macaco, um peixe e uma girafa? Não é. Mais o acolhimento, não é isso? A criação também de incentivos e promoções de convívio social dentro da comunidade escolar. Então, todos esses tópicos podem auxiliar no processo de criação de uma escola mais inclusiva e precisam ser considerados dentro da política escolar, né, gente? E outro tópico, né, que a gente está cansado de falar e ouvir, é justamente o conhecimento sobre o aluno, é essencial, até porque somente com o conhecimento do histórico de vida, habilidades, preferência, contexto social e as demais informações, a escola vai poder criar mecanismos para incluir o aluno e proporcionar o devido acolhimento para que ele tenha possibilidade de agir com naturalidade e autonomia dentro da instituição. Tópico 3. Qualificação profissional. Outro passo essencial para conseguir criar escolas mais inclusivas é o investimento em capacitação profissional. A qualificação do corpo docente, dos professores, né, e de todos que têm contato com os alunos é fundamental para que haja contribuição na educação.
Os profissionais precisam saber como devem tratar o aluno, levando em consideração sua individualidade, comportamento e limitações. Com isso, se torna possível a criação de melhores práticas dentro da escola. E o número 4, gente, adaptação de estruturas físicas da escola, né? A adaptação da estrutura da escola é mais uma questão indispensável para que a escola obtenha maior capacidade de inclusão. As instalações devem ser adequadas conforme as possibilidades de necessidades especiais previstas na lei. Ou seja, banheiros, acessos, elevadores e outros elementos devem ser incluídos na reestruturação física da escola para que o ambiente comporte e seja adequado aos alunos portadores de deficiências. Nesse sentido, é essencial ter sensibilidade e conhecimento para entender o que é necessário. Isto porque, para alguns alunos, pode ser preciso a inclusão de sistemas tecnológicos e carteiras diferenciadas. Para outros, maiores recursos podem ser necessários, como profissional de apoio e ampla acessibilidade na escola. Portanto, meus amigos, tudo deve ser bem pensado, né? Para que consiga comportar as individualidades dos alunos e proporcionar um ambiente inclusivo, confortável e acessível sem causar discriminações, que é essencial não só para a aprendizagem, mas para uma vida em sociedade. E o ponto 5 eu coloquei projetos sociais, né? Nesse caso, as mudanças podem ser mais simples, mas também de grande importância. Em geral, construção de incentivos e oferecimento de bolsas são ações que propiciam maior inclusão social no âmbito de escolas privadas, possibilitando que alunos de baixa renda, por exemplo, tenham acesso a essas instituições. Então é isso, gente. Para finalizar aqui a nossa videoaula, né, eu quero terminar com duas frases que eu gosto bastante, que retratam esse nosso assunto. A primeira é o seguinte: a inclusão acontece quando se aprende com as diferenças e não com as igualdades. Até porque, gente, não adianta a gente achar que todo mundo é igual, porque não é. Então esse negócio de igualdade a gente tem que esquecer. Vamos trabalhar com equidade, certo? Na equidade da educação, a gente reconhece a pluralidade das pessoas. Entendemos que as pessoas aprendem de maneira diferente, mas devemos ter as mesmas oportunidades. E a segunda frase é a seguinte: como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas são iguais no direito de voar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Valeu pela atenção. Bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!